e estando cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que essa música exatamente fala, é um fio condutor para nós hoje, nesse momento tão ímpar, quando a gente fala em quem eu devo confiar. É interessante quando a gente fala, eu adorarei, eu adoro o Senhor. Nós temos que ter essa caminhada forte para o Pai, porque Ele é nosso único Deus verdadeiro. Quando eu falo em quem você confia, essa pergunta com certeza você traz no seu coração, porque na Bíblia está escrito, infeliz do homem que confia no outro homem. Mas quando fala, temos que ler o texto, pegando um pouquinho aquilo que o Papa Francisco falava para a gente na exortação da primeira palestra nossa, quando falava do Evangelho da Alegria. Ele fala que nós temos que começar a resgatar a palavra de Deus, mas de uma forma mais simplificada, de uma forma mais humilde. E quando fala infeliz do homem que confia no outro homem, não está falando que não é para você confiar no irmão. Claro que é para você confiar no teu irmão. Ele nos pôs um ao lado do outro para caminharmos juntos, para vivermos essa vida cheia de obstáculos, mas com muitas vitórias, muitas conquistas, onde ninguém vence sozinho. Você nunca vai achar uma pessoa que venceu sozinha na vida. Eu venço porque eu tenho um irmão do meu lado. Eu venço porque eu tenho mais um filho, uma filha de Deus do meu lado que caminha junto comigo. Aí então você pergunta, o que é isso confiar? Confiar em Deus é se entregar plenamente a Ele. A confiança que eu devo ter em Deus é a mesma confiança que Ele tem em mim. Deus não confia em mim mais ou menos. Deus confia em mim plenamente. Quando Ele fala, quando temos essa frase bíblica do homem que confia no outro homem, é para não fazer do homem, o ser humano, um Deus para você. Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Eu esqueço da minha vida toda porque eu tenho um amigo, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado a qual eu amo tanto, que eu desejo tanto, que é mais importante do que Deus. Aí está o erro. Deus nos dá excelentes amigos, né, grandes amizades, mas confiar, entregar a vida 100%, somente a Deus. Como que é essa confiança de Deus para conosco? Como que é esse crer que Jesus Cristo hoje nos deu esse exemplo, os apóstolos passaram para frente e nós hoje vivemos isso. Vamos tentar lembrar um momento onde Deus quis ver mesmo até onde ia nosso crer, nosso acreditar nele. Por exemplo, quando o pecado entrou ao mundo, o pecado da desobediência, o pecado original, muita gente pensa que o pecado é porque a Eva comeu a maçã e ofereceu a maçã para o Adão. O pecado não é porque ela comeu a maçã, porque eu sempre imagino que com certeza no jardim tinha outras macieiras. Mas Deus falou o que para eles? Não coma dessa árvore, olha, dessa daqui. E o pecado veio ao mundo. Não pela mulher apenas, como muitos falam, né, que a mulher é a culpada. Não. A culpa foram dos dois. Foi dos dois, do homem e da mulher. Então, naquele momento, nós demonstramos, Deus confiou a nós a obediência e nós desfazemos dela. Ou eu confio em Deus quando eu preciso dele, que é um outro erro também. Tem muita gente que faz aquelas barganhas com Deus. É incrível como tem pessoas que se propõem a fazer alguma caminhada penitencial de oração, mas fala assim para Deus, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu prometo que eu vou ficar 1 ano sem faltar da missa. Né? Isso não é crer em Deus. Deus não é nosso Deus, não é um Deus de barganha, não é o Deus de troca. E olha muitas vezes a nossa petulância, né? Nós falamos assim, Deus, você primeiro faz a sua parte. Se você fizer, aí eu faço a minha. Colocamos Deus muitas vezes até como uma dúvida na nossa caminhada. Eu tenho que confiar plenamente, tenho que acreditar piamente em Deus.
Saber que Ele vai sim me ajudar em todos os momentos da minha vida. Não só nos momentos meus de dores, nas minhas alegrias, nas minhas conquistas, Deus está lá comigo. Ele acredita, eu tenho que acreditar no meu potencial. Eu sempre digo, todos nós temos sonhos. Algumas pessoas criticam, falam que não é bom ficar sonhando demais. É bom ficar sonhando, sim. E sonhar alto, viu? Tem que sonhar alto. Uma vez um professor na faculdade de teologia falava para nós, sonhe sempre. Porque se você não alcançar o topo do seu sonho, você alcançar metade dele, já foi uma grande conquista. E essa conquista nós vamos tendo assim, devagarzinho, no nosso jeitão, do nosso jeito simples, de uma forma muito mais crente do que a gente possa imaginar. É acreditar. O que nos leva a acreditar é a experiência. Quanto mais você tem a experiência do amor de Deus na sua vida, mais você vai acreditar nele. Mas não porque ele está te mostrando mais crer, mas é porque você está se libertando das coisas erradas. Então, quando você começa a se libertar daquilo que te afasta de Deus, automaticamente você acredita muito mais nele. E Deus dá essa prova para a gente de várias formas, muitas formas. Você já deve ter visto, por exemplo, sua mãe falar para você assim, está um sol bravo, sua mãe fala assim, leva guarda-chuva. Leva guarda-chuva porque vai chover. E você não leva e chove. Você não acreditou. Mãe é formidável, né? Mãe parece que tem, eu até brinco que mãe tem uma ligação direta com Deus, né? Porque o que mãe fala acontece. Mãe tem um carinho por nós muito grande, e esse carinho vem no acreditar. A mãe acredita na gente, como Deus também acredita em nós. Então, a minha crença tem que ser muito forte. Eu não posso colocar falsos deuses na minha vida, acreditar em falsos deuses, o dinheiro, pessoas que nos fazem promessas que a gente sabe que, infelizmente, não vão conseguir ser cumpridas. Promessas que muitas vezes é para iludir você, promessas que é para tirar você do caminho de Deus. Comece a prestar um pouquinho de atenção. Deus nunca vai falar para você assim, porque tem gente que fala assim, Deus me prova. Deus não prova a gente. Ele não prova porque Ele já nos conhece. Ele sabe o que nós somos ou não capazes. Mas Deus fica fazendo teste comigo. Quem teste? Deus não faz teste, Deus quer ver se você cumpre o que você promete. É essa a nossa caminhada como cristão. Os desafios da nossa vida é para ver até onde você confia em Deus. Muitas vezes você fala assim, eu peço tanto para Deus fazer as coisas para mim, mas você faz a sua parte? Você é aquela pessoa que pede emprego, fala assim, estou desempregado. Tá, Deus me ajuda a arranjar emprego. Mas fica na sua casa o tempo todo deitado, assistindo televisão? Você está esperando que alguém vai bater na tua porta e fala assim, olha, Deus acredita tanto em você que Ele mandou eu vim aqui te contratar para trabalhar? Claro que não. Ele vai te iluminar para que você pelo menos mande os currículos, vá fazer visitas em empresas, olhe o acreditar na força de Deus. É bacana quando você vê os jovens, né, a moçadinha, quando vai fazer prova, acho que todos nós já fizemos isso. Vai fazer prova, o que faz? Reza e fala, Deus me ajuda nesta prova para que eu vá bem. Ele vai ajudar, desde que você tenha estudado. Se você não estudou, não é que Deus não vai conseguir te ajudar. Não tem como Ele ajudar. Então, falta muitas vezes acreditar em você que Deus depositou. Eu quero que Deus me ajude, então tá, Deus me ajuda que no meu estudo eu grave as coisas que eu estou estudando, que eu guarde no coração aquilo que eu estou aprendendo, para que eu possa, então, ir bem na prova. Aí Deus vai fazer a parte dele e você a sua. É assim que funciona. O padre Aguinaldo, um pouquinho antes do padre Inácio entrar, ele falava, nós temos caminhos a serem seguidos, os bons e os ruins, os certos e os errados. Você vai fazer a escolha. Deus vai falar assim, olha, Inácio, por aqui você acerta, por aqui você erra. Se você confia em mim, vai pelo certo. Acreditar. Essa palavra ela é meio forte para todos nós, porque quando você fala, eu acredito na pessoa, no ser humano, propriamente falando, nós podemos acreditar assim.
As pessoas que nos amam verdadeiramente, essas nos ajudam. Essas não nos deixam cair. Mas por que elas nos ajudam? Por que ela não nos deixa cair? Porque Deus está usando essas pessoas como instrumento na nossa vida. Porque Deus está fazendo dessas pessoas um caminho para que nós possamos chegar até aquilo que queremos conquistar com a maior clareza possível. Quando você reza na Santa Missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é simplesmente porque Ele é o Criador do céu e da terra, porque Ele é o meu Criador. Ele me criou. Eu sou a pessoa que Ele confiou. Nós falamos que precisamos de Deus. Isso é fato. E Deus precisa da gente? Também. Claro, não na mesma proporção. Mas da mesma forma que eu preciso de Deus, Deus fala assim para mim: Inácio, eu preciso que você faça isso por mim. Eu preciso que você mostre, né, esse carinho pelo povo, para que você dê a eles o meu crer. Dar ao povo a necessidade, a certeza de poder vencer na vida acreditando em Cristo Jesus. Como é bonito quando você vê uma pessoa que está numa caminhada não tão boa quanto a gente gostaria que estivesse, e no decorrer dela vai descobrindo que pode melhorar. Ela vai começando a acreditar cada vez mais em Deus. Ela vai depositando cada vez mais a vida dela na vida de Deus. Então, se você é uma pessoa que está passando por dificuldade, você que é uma pessoa que duvida de Deus, olhe um pouquinho mais. Olhe um pouquinho mais para aquele homem que te ama tanto. Eu tenho uma amiga, a Cláudia, ela é minha comadre, e ela está passando por um momento delicado na vida dela. E eu não vejo essa menina, sabe, desanimar, eu não vejo ela brigar com Deus, eu não vejo ela questionar Deus, negativamente falando. É uma mulher que sempre demonstrou um amor enorme pelo Pai, pela igreja, vive dentro da igreja, trabalha para a Santa Igreja, mesmo na enfermidade, em nenhum momento ela deixou de acreditar em Deus. Olha que bonito. Mesmo na dor, nós conseguimos acreditar. Claro, qual é a certeza do amor dela, né? Ela tem o marido, tem o filho, tem amigos que estão ao lado dela, trabalhando, ajudando, estando ao lado. Olha Cristo Jesus dando agora o testemunho do acreditar. A maior confiança que nós temos é o próprio Jesus que veio ao mundo para nos ensinar a amar. Deus, no Antigo Testamento, fala para o povo. Jesus Cristo vem e mostra como fazer isso. Agora, se eu sou uma pessoa que não consigo nem identificar o amor de Deus por mim, eu tenho que dar uma reviravolta na minha vida. Eu tenho que valorizar mais a minha vida. Hoje você vê pessoas que falam assim: eu não estou nem aí, sabe? Eu estou vivendo por viver. Está errado. Nós não estamos aqui de passagem. Eu tenho que acreditar em algo maior do que eu. Tem algumas pessoas que você deve conhecer que infelizmente falam que Deus não existe. Deus existe sim. E a prova maior de que Ele existe é que nós estamos aqui. Sem a presença de Deus, sem a ação de Deus na minha vida, não tem como eu acreditar na vida. Aquelas pessoas que desejam algo, como que elas fazem? O padre sempre fala, não, um jovem quer ir para a faculdade de medicina, então ele vai ter que estudar muito, vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder conquistar a vaga na medicina. Para acreditar em Deus é assim também. Se eu ando no mundo da perdição, eu não vou conseguir acreditar em Deus, porque eu não vou vê-lo na perdição. Deus não se faz presente nas coisas erradas. Nós falamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Será que é 100% isso? Cada vez que eu distorço, cada vez que eu faço mal para alguém, eu estou distorcendo a imagem de Cristo Jesus na minha vida. Eu estou distorcendo o amor de Deus que Ele me deu com tanto carinho, e eu muitas vezes não divido isso com ninguém. Ou quantas vezes eu, em vez de ser o instrumento do bem que Deus quer me usar, eu deixo o outro me usar. Eu deixo aquele que me distancia do Pai me usar. Eu faço com que meu irmão vá a pecar. Eu faço com que meu irmão se distancie de Deus. Automaticamente vai deixar de acreditar em Deus. Vai deixar de acreditar nas maravilhas que Ele opera na minha vida todos os dias.
Cada um de nós tem a finalidade principal, qual é? Mostrar o amor do Pai para o próximo. Mostrar para Deus o quanto o irmão também é capaz de servir. Todos nós temos que nos esforçar, saber fazer as escolhas. Todos nós temos que simplesmente acreditar por amor, não por obrigação. Eu vou na missa porque eu acredito em Deus, porque se eu não for na missa eu não vou para o céu. Claro que não. Isso não é acreditar. Isso é ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não podemos ficar passando uma imagem de Deus, de um Deus vingativo, de um Deus que machuca. Quantas e quantas vezes você, mãe, eu não me lembro se minha mãe falava isso, mas eu já cheguei a ouvir isso quando criança. O filho faz alguma coisa errada, eu falo o que mesmo? Para de fazer isso, não, Deus castiga. Claro, não tem o peso da palavra que a mãe quer dizer, porque ela quer fazer com que a criança fique com medo de não fazer aquilo novamente. Mas, ao mesmo tempo, já está passando para a criança uma imagem negativa de Deus. Olha, Deus castiga, hein? Não vai fazer as coisas erradas, não. Poxa, mas se Deus me ama tanto, por que Ele vai me castigar? Deus não castiga, mas Deus faz algumas correções fraternas na nossa vida diariamente. Ele faz com que a gente possa pensar um pouquinho mais. Ele faz com que a gente comece a respeitar um pouquinho mais o próximo. Se você começa a respeitar o teu irmão, você vai ver o quanto que o acreditar em Deus, a fé que te move, vai fazer você mudar a igreja. Se você acredita piamente no amor do Pai, faça valer a pena isso. Não desanime, não desista de Deus. Hoje, quando você vê, por exemplo, um grupo de pessoas reunidas, é difícil você encontrar numa empresa, por exemplo, na hora do cafezinho deles, na hora do almoço deles, qual que é o assunto que eles têm? Não é? Muitas vezes esse assunto não tem nada a ver com Deus, muito pelo contrário, tem tudo a ver para te distanciar de Deus. Então, eu tenho que acreditar. Mas, padre, se eu começar a falar alguma coisa da igreja, o padre não está falando para você pegar a Bíblia e começar a ler para os seus amigos na hora do almoço. Mas que tal você testemunhar o seu crer em Cristo Jesus na rodinha dos seus amigos na hora do almoço? Mostrar para eles o quanto eles são importantes para Deus, o quanto Deus confia e acredita neles. É essa a nossa caminhada. Por isso que o padre estava falando, quando você professa a fé na Santa Missa, professamos juntos. Esse junto, quando você sai da porta da igreja para fora, ele não vai se tornar individual, mas ele vai diminuir o número de pessoas. Em casa, você muitas vezes vai falar assim, nossa, como eu tenho dificuldade para lidar com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com os meus pais. Falta acreditar. Mas eu tenho lá, padre, um amigo que me ajuda muito. Que bom. Porque Deus dá excelentes mesmo amigos para a gente. Eu tenho amigos formidáveis, mas eu não posso pôr nesse meu amigo toda a minha vida. Eu ponho em Deus. É Deus quem me move. Aí Deus põe essas pessoas que nós chamamos de anjos, são pessoas que nos ajudam na caminhada, valorizam a nossa caminhada, porque como é bonito você ver uma pessoa olhar para você e falar assim, que bonito o trabalho que você fez. Mesmo que não tenha ficado lindo, maravilhoso no conceito da maioria das pessoas. Mas se uma pessoa chegar até você e falar assim, parabéns pelo seu trabalho, você vai acreditar mais ainda em você. E na próxima vez você vai fazer melhor ainda. Você vai fazer a diferença na vida de muita gente. Uma criança, olha o exemplo de uma criança. Ela ainda não tem a noção do que é ou quem é Deus propriamente dito, mas você vê nela expressa a vida linda que Deus dá a cada um de nós. O acreditar da mudança vem mais ou menos assim. Você nunca teve aqueles momentos que você está meio triste, pai e mãe, que você está meio para baixo, está meio borocochô, o seu filho vem do nada e te dá um abraço? Olha, Deus acredita que teu filho pode ser um instrumento para te fazer ficar melhor. O seu filho se deixou ser levado por Deus. Então você tem que acreditar que Deus usou teu filho para fazer você ficar bem. Nada vem do nada para a gente. A caminhada nossa, então, ela vai sendo embasada no amor do Pai, no acreditar no amor do Pai, seguir o exemplo de Jesus Cristo, mas que eu possa, então, verdadeiramente mostrar a todos quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo.
Confie na palavra do Pai. Não tenha medo. Muitas vezes a gente fala assim que nós precisamos pular no colo de Deus. Às vezes está escuro, mas pule. Deus não vai deixar você se machucar. Deus não vai deixar com que você, no meio do caminho, se extravie. E mesmo se isso acontecer, pode ter certeza absoluta. Deus vai ficar torcendo para você voltar para Ele. É como se a gente lembrasse um pouquinho a parábola do filho pródigo, quando o filho vai embora, e o pai todo dia vai na sacadinha lá da casinha dele, para ver se o filho está voltando. É assim que funciona. Deus fica o tempo todo nos olhando, nos aguardando. E quando a gente volta para casa, pode ter certeza absoluta, Ele nos dá um abraço tão forte, Ele acredita tanto no nosso amor, que Ele se entrega a nós na pessoa do Filho dEle. Eu duvido que tenha alguém que ame a Deus, que quando olha aquela cena do Cristo nos braços da mãe, depois de crucificado, aquela imagem da Pietà que a gente conhece, eu duvido que tenha alguém que não se sensibilize com aquilo. A mãe que acreditou no filho, respeitou o filho e mostrou para o mundo inteiro que era ele que ia nos salvar. Que mostrou para o mundo inteiro que se eu não acreditar naquele amor que eu vi na cruz, a vitória da vida sobre a morte na cruz, não vai me mostrar verdadeiramente o que é o acreditar em Cristo Jesus. Eu creio. Aumenta a minha fé. Se todos nós acreditássemos piamente em Deus, com certeza esse mundo seria muito melhor. Peça que Deus aumente a tua fé. Peça que Deus te dê cada vez mais força. Peça o discernimento da sabedoria dEle. Ah, mas padre, mas só pede, pede, pede. Deus não vai ficar bravo. Eu só sei pedir, pedir, pedir. Nada. Deus sabe dos nossos pedidos. Deus sabe das nossas necessidades. Não tenha medo de pedir. Acredite. Ele olha por mim, por você, por todos nós. E Ele olha porque Ele acredita em nós. Você acredita em Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Você acredita de verdade? Você acredita no sentido de se doar plenamente a Deus? Se você acredita, a partir de hoje, eu tenho certeza que você não vai fazer mais mal para ninguém. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma pedra preciosa na vida de muita gente. Porque Deus é o nosso maior tesouro. E é nele que nós confiamos.